Fala pessoal, bem-vindos a mais um Point of View, nosso ponto de vista sobre as notícias da semana. Queria começar falando um pouco sobre o novo modelo da Azul. A Azul ela começou a ampliar a aposta no transporte de cargas de mercadorias diversas, né? A Azul, que foi muito impactada durante o período de pandemia, suas ações derreteram. Eu fui um deles que perdi bastante com a Azul, porque eu acreditava muito na empresa, ainda acredito, mas hoje começo a adotar o que Warren Buffett já diz, né, de não investir em empresas de aviação, mas isso é conversa para outro momento. Voltando ao assunto, a Azul, com a sua linha de serviços Azul Cargo Express, começa a ampliar o seu modelo de negócio com transportes, aí previsto para 60%. O mais interessante é que, além de entregar em casa, ela criou uma espécie de lockers que você pode achar em diversos pontos das capitais brasileiras, e isso ainda vai ser implementado em alguns locais, já está rodando em outros, onde ela deixa o seu produto ali e você vai e saca o produto dentro daquele determinado locker, né, com uma senha. E isso é interessante porque assim, ela otimiza a malha logística dela, ela otimiza o last mile, como a gente chama, a última milha, e assim consegue ser mais eficiente e tem uma melhora de margem agressiva. Isso é bem interessante. Ela pretende chegar até 60% do seu faturamento só nesse tipo de linha de serviço, e eu acho que é bem interessante, porque aqui no Brasil a malha logística é muito ruim, porque a gente fica única e simplesmente refém do transporte rodoviário. E as empresas não têm muita opção, porque a gente não tem realmente outros tipos de transporte, pluvial, aqui não tem, a gente não tem malha ferroviária, então a gente acaba ficando preso ao rodoviário e as estradas são muito ruins. Quando vem uma outra opção de transporte, né, pelos céus, cortando um monte de problema, cara, isso começa a ser muito interessante. Hoje, o transporte aéreo ainda não é a primeira opção porque ele é muito caro. Então, quando as empresas começam a olhar para esse segmento e tentam ser mais competitivas, cara, isso faz muita diferença para a gente, faz muita diferença para o consumidor, muita diferença para as empresas. Porque, de fato, o transporte aviário é muito caro, não dá para você fazer determinados transportes com isso. E quando você vê possibilidades como a Azul, trabalhando com lockers específicos, que assim ela diminui o custo de last mile, ela divide esse problema com o consumidor e assim ela se torna mais competitiva em entrega, cara, vejo uma oportunidade gigante aí. E outro ponto é que o Pix começou já o cadastro da chave, né, que você precisa criar na segunda-feira, agora, segunda, 5 de outubro. E aí, o interessante, para quem ainda não conhece o Pix, eu vou deixar no link, nos comentários, um link que eu acho bem interessante sobre explicando o Pix. Muita gente acha que o Pix é um aplicativo, que o Pix é um banco. Pix nada mais é que uma metodologia, um sistema financeiro de integração de dados para facilitar aí essa intermediação de informações que você precisa ter entre os bancos. O Pix, ele vai substituir, por exemplo, o TED e o DOC, aquela transferência que você faz entre os bancos. É isso que ele se propõe, em ser algo mais rápido, a um custo infinitamente menor, principalmente para o consumidor, e aí assim você consegue fazer essa transferência de informações, no caso do TED e do DOC, de dinheiro, em uma fração de segundos. Você não vai precisar esperar algumas horas ou até mesmo dias. Isso vai acontecer em segundos. E aí você pode cadastrar até 5 bancos no Pix, escolhe aí o de sua preferência e não deixe de fazer isso, porque eu acho que vai ser bem interessante, vai ser uma nova modalidade que com certeza vai pegar. Você abrir no seu banco, você vai ver que todo mundo já está te oferecendo o cadastro de Pix, porque é claro, isso vai ser muito eficiente, não só para os bancos, mas para o consumidor, e quem estiver de fora vai perder cliente. Um outro item que eu queria falar é sobre o Itaú, que deve escolher o novo presidente nas próximas semanas, né? O novo líder ele vai ter o desafio aí de gerir um banco que precisa aprofundar e muito na transformação digital, né? É importante dizer que o Itaú é o principal banco
do Brasil e o mais rentável até o momento, né? Ele desbanca bancos internacionais que estão aqui. Então, o Itaú, de fato, é um império, né? Criado lá pela família Setúbal, que conseguiu explorar absurdamente esse tipo de segmento, conseguiu bancarizar muita gente, conseguiu ser eficiente em muitos momentos nessas últimas décadas, mas agora o banco se vê em um momento que, infelizmente, ele não está acompanhando essa transformação digital. Se você tem conta no Itaú, você está entendendo o que eu quero dizer. Realmente, ele está ficando para trás, como players que fazem isso de uma maneira muito mais eficiente, como o Nubank, como o Banco Inter, como a própria adquirente Stone, que também está entrando nesse viés e que eu acho que vai virar banco em algum momento, viu? Anotem minhas palavras aí. E o novo presidente, com certeza, vai vir com uma missão de digitalização forte. Importante dizer que o Banco Itaú ele pode ser considerado como um dos bancos que mais tiveram resultado positivo nos últimos anos, em termos de lucro. E o interessante, se você puxar o balanço do Itaú, pessoal, ele tem tanto lucro que ele reserva em quase 30% a 40% para investimento e ainda sobra, e não tem onde investir. Isso mesmo. Se você pegar o banco, as notas explicativas dos novos investimentos, basicamente olha só, a gente deve de resultado alguns bilhões, a gente vai investir tanto e não precisa investir mais porque não tem onde investir, é muito dinheiro. Coisa absurda. Eu não me esqueço, no início do ano, quando eu li uma nota que dizia mais ou menos isso. Então, fiquem espertos, porque o Itaú pode vir com tudo aí. Ele tem grana, ele tem capacidade de investimento, ele tem uma equipe muito boa, mas realmente ele está ficando fora dos trilhos. Então, atenção aí para quem investe, muito importante. Para quem é empresário, fica atento, porque o Itaú pode surpreender a gente. Como última notícia, queria falar do Coronavac, né? A vacina do coronavírus que está sendo desenvolvida no Instituto Butantan, lá em São Paulo. João Dória está encabeçando isso, querendo que a vacina saia de qualquer jeito, né? A bandeira que ele vem levantando aí. E o mais interessante é que a ficha técnica, né? A normativa técnica que você precisa fazer lá na Anvisa já está sendo entregue, né? E segundo o João Dória, hoje a Anvisa está facilitando esse fluxo de documentos e ele acredita que a vacina vai chegar muito em breve. Ele já encomendou, inclusive, vacina, viu, gente? Se não me falha a memória, ele já gastou aí quase 90 milhões de reais para trazer as vacinas, isso mesmo. Ele já encomendou essas vacinas lá da China. Só para explicar um pouco mais, o Instituto Butantan ele está trabalhando em conjunto com uma empresa chinesa. E aí eles dois em conjunto estão fazendo vacina, ela vai ser fabricada na China por uma questão de custos, e ela vai ser, então, importada para o Brasil. Ele está trazendo um custo de 90 milhões de reais, beleza? E a estimativa é que a gente receba 46 milhões de doses aí da vacina. Ponto importante, João Dória aí na corrida, achei bem interessante, uma bandeira realmente brasileira, eu gosto dessa ideia, gosto da gente estar despontando aí, não ficar para trás em alguns países, mas eu acho que algumas informações ainda não estão bem ditas com relação a essa vacina, como foram os testes. Eu andei procurando, para quem não conhece, eu vim do setor de saúde, não sou médico, não sou enfermeira, mas eu tenho uma empresa na área de saúde também, em um dos meus negócios, e gosto de ler muito sobre o assunto, gosto de ficar inteirado, até porque eu sou empresário do setor. E achei algumas falhas em alguns depoimentos e algumas informações que vêm passando aí do Coronavac. Mas vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, prefiro não me antecipar e ver como vai ser. Gosto realmente que a gente está despontando aí em trazer esse tipo de medicamento, esse tipo de vacina para o Brasil, para os nossos brasileiros, e que seja uma bandeira nacional. Gosto porque isso, inclusive, vai botar a gente no mapa em alguns países. Eu acho que em algum momento a gente pode, inclusive, vender essa tecnologia. Isso vai ser muito importante para os institutos de pesquisa que precisam de fomento
muito mais forte do que eles têm hoje. Se os nossos institutos de pesquisa tivessem mais avançados, meu amigo, a gente não passaria por um monte de problema que a gente passa. Principalmente ligado a saneamento básico, que no Brasil, apesar de ser amplamente difundido, ainda é muito precário, a gente não tem investimento para os institutos corretos fazerem esse tipo de processo. Para a área de saúde, que a gente acaba tendo que importar, nós temos a melhor mão de obra, os melhores médicos, os melhores enfermeiros, a melhor massa crítica na área de saúde, e a gente não tem equipamento, a gente não tem medicamento, a gente tem que importar tudo. Isso é muito ruim, a fabricação nacional é muito ruim. Então, quando vem uma bandeira dessa para botar a gente no mapa, eu acho que pode ser o iniciozinho da gente começar a gritar e falar que nós somos muito bons aqui no mercado. Pessoal, esse foi o POV. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer informação, é só mandar um DM para Dario_Pérez, eu respondo tudo. Compartilhem para os seus amigos para eles entenderem o que está se passando no mercado. E se você tiver uma notícia, alguma informação bem interessante que a gente não está falando aqui, que você quer que a gente aborde, só falar com a gente, só mandar uma mensagem pela mídia que você está escutando. Se você está escutando em formato podcast, vai lá, me chama no Instagram, DM Dario_Pérez, eu respondo todo mundo. É isso e até a próxima.